A história começa quando o protagonista fala sobre o que seu pai sempre dizia, que era viver pelo clã. Ele se lembrou disso enquanto eles estavam no meio de um campo de batalha. Significava que ele não deveria desejar nada, e que ele deveria apenas ficar ao lado de seu irmão, como uma sombra. Ele estava sentado de joelhos enquanto sangue escorria pelo seu rosto. Vários cavaleiros o observavam. Enquanto uma pessoa comentava como ele, um único cavaleiro luta contra os comandantes mais fortes do continente sozinho. O campo de batalha estava cercado por cavaleiros caídos, mas um comandante e vários cavaleiros que ainda podem lutar o cercam. O comandante do inimigo o chamou pelo nome de Cianverte. Em resposta, ele pronunciou o nome do comandante, Boris. Boris tinha um olhar presunçoso no rosto. Do nada, Cian puxou sua espada. Ele então perguntou a Boris quem o fez fazer isso com ele. E uma aura sinistra envolve seu corpo. Ele perguntou a Boris se era o imperador. Boris cobriu o rosto com o braço. Ele comentou que a névoa negra de Cian era repugnante. Ao testemunhar este poder, ele confirmou que era como os rumores diziam. A aura de Cian ficou poderosa enquanto Boris o chamava de assassino da névoa. Névoa é uma organização que é como névoa para os Cavaleiros da Luz. Boris planejou relatar aos superiores que ele se livrou de um ser impuro, que era afiliado aos pagãos. Cian respondeu que ele deveria fazer isso, quando ele realmente tivesse a boca sobrando para funcionar, após a batalha deles. Ele ameaçou Boris que ele nem teria um único dente, depois que ele terminasse com ele. Boris aconselhou Cian que, se ele planeja usar seu poder secreto, ele deveria desistir. Ele disse a Cian que havia uma barreira mágica de 9 estrelas, lançada ao redor da área em sua mente. Cian sabia que precisava sair dali, e revelar o culpado por trás disso ao seu irmão, com olhos ferozes. Cian declarou que iria simplesmente perfurar a barreira. De repente, Cian foi ordenado a parar por alguém. Um homem respeitável em armadura dourada chegou. Cian ficou surpreso e confuso ao ver essa pessoa familiar. Ele se lembrou do que seu pai sempre costumava dizer: viva pelo clã. Além disso, seu pai lhe disse que seu irmão Ashel é uma extensão do clã. O sucesso de Ashel Verte é o sucesso de Cian Verte. Este homem em armadura dourada tem cabelo loiro e está olhando para Cian. Cian percebeu o culpado por trás de tudo isso. Era Ashel. Essa revelação fez suas pernas ficarem fracas. Ashel comentou que Cian está confuso agora que ele apareceu. Cian olhou para ele. Ele perguntou a Ashel sobre o significado de tudo isso. Ashel expressou como Cian cumpriu bem seus deveres para o clã, para o povo e para ele. E ao ouvir esta declaração, nosso MC sabia o que ia acontecer a seguir. Ashley acrescentou que ele estava apenas tentando tirar o fardo dos ombros de seu irmão. Shan admitiu que não entende isso. Ele perguntou se tinha feito algo errado. Errado? Ashley perguntou. Ashley apontou a névoa sinistra que Cian está emitindo. Ele descreve Cian como nada mais que um assassino. Ele nem tem certeza se seu irmão ainda pode ser chamado de humano. Ashil elevou a voz quando ele disse a Cian que ele os enganou por muito tempo. Com um toque de raiva, ele perguntou a Cian: você realmente pode dizer que não conhece seus pecados? As palavras assassino e pecado ecoam na cabeça de Cian. Isso o enfureceu enquanto ele se perguntava do que diabos Ashel estava falando sobre a luta de sucessão dentro do Império. Os exércitos do Rei Demônio invadem a guerra para unificar o continente. Cian ajudou Ashul em tudo isso. Tudo porque para Cian servir seu irmão é sua vida. Ele socou o chão de raiva. Nosso MC lentamente se levantou. Ele pensou em como Ashel agora o estava abandonando. A aura escura agora estava escorrendo de seu corpo. Impulsionado por sua raiva, sua névoa se tornou mais intensa. Enquanto pensava em como trabalhou como um cão sob Ashel por 20 anos, sangue começou a se acumular em seus pés, mas ele não se importava se todo o seu corpo se despedaçasse. Ele decidiu dar tudo o que tem agora. Mesmo que isso signifique que ele pode destruir Ashel. Sua névoa vermelho-carmesim cobriu toda a área, pintando o céu de vermelho. Os cavaleiros ficaram chocados ao ver que ele ainda tinha tanto mana sobrando. Era impossível para um humano. Cian narrou que o herói está tentando matar seu irmão mais novo, apenas porque ele tem medo. Ele perguntou a Ashel se ele não tem vergonha de si mesmo. Isso deixou Ashel furioso. As veias em seu rosto se tornaram visíveis por causa disso. Cian lançou-se contra ele com incrível velocidade. Ele atacou Ashil continuamente, que tentou desviar usando uma espada. Cian desejava uma chance. Apenas uma vez foi o suficiente. A luta deles continua.
Uma chance é tudo que ele precisa para esfaquear o ponto fraco de Ashil para impedi-lo de se regenerar. O ataque de Xian encontrou uma barreira mágica. Nosso MC não esperava que seu ataque mais forte fosse bloqueado por algo assim. Ele verificou e viu que Boris ajudou Ashil. Ashil o chamou de pobre bastardo e esfaqueou Xian no estômago. Isso fez Xian deixar cair sua adaga. Ashil disse a ele que queria fazer o favor de lhe dar uma morte sem dor, já que ele é seu irmão, mas Xian mostrou a ele suas verdadeiras cores. Ele revelou que sabia que Xian era um demônio desde o início. Ele acrescentou como é bom que ele nunca tenha confiado em Xian para começar. A expressão de Xian revelou o quão de coração partido ele estava, por causa dessa declaração. Ashil o chutou para que ele pudesse remover a espada do corpo de Xian, e assim ele deixou Xian deitado no chão. O sangue de Xian acumulou-se embaixo dele. Esta cena parecia Sung Jin voo de Solo Leveling. Ele se perguntou se aquele era o fim dele. Ele comentou sobre como tola foi a vida que viveu, enquanto ele lentamente começa a perder a consciência. Ele se chama de estúpido. No entanto, de repente, ele perseguiu as costas de Ashil. Ashil o sentiu e se virou. Xian estava prestes a acertá-lo. Xian soltou um grito alto. Enquanto ele liberava todo o seu poder restante para aquele ataque, sua adaga estava a centímetros da garganta de Ashil, mas ele foi interrompido por uma força poderosa que o derrubou. Ele perdeu a consciência. Então ele ouviu alguém chamando-o de jovem mestre Xian. Ele acordou imediatamente. Ele estava suando profusamente e estava recuperando o fôlego. A empregada o repreendeu por dormir demais. Ela disse a ele para se recompor, pois ele precisa se preparar. Ele ficou surpreso ao ver Emily. Ele perguntou a ela o que ela estava fazendo ali. Emily também ficou surpresa e então ele percebeu algo. Já se passaram 20 anos desde a última vez que a viu. E ainda assim ela está igual a quando ele a viu pela última vez. Ele notou os arredores. Ele lembrou que era o quarto em que costumava morar. Quando era mais jovem, até a disposição dos móveis era a mesma. E ele pensou que talvez tivesse voltado a ser criança. Emily o chamou para chamar sua atenção. Ela perguntou se ele estava ganhando tempo. Por que ele não quer ir para o treinamento? Ela o instruiu a se decidir e ir embora. O jovem Sayajin não tinha ideia do que Emily estava falando. Ele perguntou a ela qual treinamento ela se referia no ducado do clã Verte. Xian olhou ao redor. E ele tinha certeza de que estava de volta ao ducado do passado. Ele se perguntou se a situação é o que eles chamam, a vida passando diante de seus olhos. Pouco antes de sua morte, ele se lembrou de 27 anos atrás. Foi durante o ano de fundação 985, 1º de março. Foi um ano antes de ele entrar na academia. Todos os anos o ducado realiza uma sessão de treinamento de duelo. Seu pai, que é o dono do ducado, Duque Verte, comparece ao evento, tornando um evento muito importante. Seu oponente é Crans Verte. Ele tem a mesma idade de Xian. Ele é seu meio-irmão, mãe de Kran. Margaret Esret é a esposa do Duque. Graças a isso, Kran recebeu muito mais atenção. Apesar do fato de que ambos eram os mais jovens, Xian era considerado um filho bastardo. E depois de ser ridicularizado naquela luta, ele se tornou motivo de riso para todos. O duelo foi a razão pela qual seu pai parou de prestar atenção nele. Emily sussurrou e sugeriu que ele deveria se render. Yang Xian garantiu a ele que estava tudo bem e ele só precisava vencer. Em sua cabeça, Xian tomou isso como a empregada. Olhando para ele, Xian sentiu algo. Sua arma, um florete, era pesado. Ele descobriu que sua força é a mesma de quando ele tinha essa idade. A sensação parecia não ser de um sonho, nem uma memória de sua vida passando diante de seus olhos. Ele nunca tinha ouvido falar de um feitiço que seja capaz de criar ilusões tão fortes também. Ele se perguntou se realmente estava de volta ao passado. Crans comentou como seu irmão não fugiu do duelo. Xian pensou que esta poderia ser sua chance de mudar o futuro. Ele olhou para seu pai, que declarou o início da partida. Crans atacou primeiro enquanto perguntava para onde ele estava olhando. Crans estava confiante de que o acertaria com sua espada. Xian ficou ali e observou. Ele pensou em como Crans é como um caracol. Ele mudou sua postura e isso surpreendeu Crans. Basicamente, Xian apenas deu um passo para se mover para o lado e Crans errou o golpe. Isso irritou Crans. Ele comentou como Xian está se esquivando como um covarde. Mas antes que Crans pudesse fazer mais alguma coisa, Xian acertou sua mão e a espada de Crans voou. Então Xian o chutou na canela. Crans estava com dor.
Ele caiu no chão e abraçou os joelhos enquanto gemia alto. Sua mãe gritou seu nome preocupada. Cian pensou que agora, se ele apenas colocasse sua espada na garganta de Crans, o duelo terminaria. Ele apertou sua espada enquanto pensava que não era o suficiente. Ele se lembrou que quando ele estava naquela idade, Crans sempre o intimidava como uma forma de entretenimento. E esse bullying continuou na academia também. Então, Cian pensou que ele precisava realmente pisá-lo, para que ele nunca mais tente fazer algo assim com ele. Cian decidiu que naquela vida ele abriria um caminho por conta própria. Para si mesmo, Crans ficou aterrorizado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Crans estava com dor. O resultado do duelo foi que Crans perdeu. O Duque ordenou que Cian o visse e até liberou uma programação. Isso fez Cian ponderar. Se sua vitória no duelo foi realmente tão impressionante, ele até tinha um cavaleiro de alta classe, Elkin, que era diretamente afiliado ao Duque, o escoltando. Ele conheceu Margaret Ezra no corredor. Parecia que ela conversou com o Duque sobre seu filho. Cian sorriu quando viu que ela parecia ter pisado em merda. Ele perguntou a ela se Crans estava bem. Ela estava furiosa. Ela disse a ele que ele era audacioso em fazer tal pergunta. Depois de espancar seu irmão daquele jeito, ela disse a ele que ele era cara de pau. Ela passou por ele enquanto dizia que era assim que os duelos são. Então ele a ouviu dizer: é por isso que bastardos não deveriam ser tratados como filhos legítimos. Com um sorriso diabólico, Margaret Ezra continuou dizendo que tal mãe, tal filho e que sua mãe é uma prostituta suja. Ela disse a ele que ele deveria estar nas ruas pedindo comida. Em vez disso, ele estava ousando lutar, quando ele deveria apenas saber como ser grato. Cian olhou para ela com uma intenção assassina. Ela tinha cruzado a linha. Ele ponderou se deveria apenas matá-la. Mas ele se conteve. Um sorriso brilhou em seu rosto. Ele sabia melhor do que ninguém como fazê-la sofrer. Ele planejou torturá-la lentamente. Como dolorosamente lentamente. Ele perguntou a ela se ela estava ciente de que ele estava indo para a academia. Junto com Cran, ela perguntou a ele qual era o ponto dele. Então ele disse: tenho certeza que você quer que seu filho se forme com membros, certo? Acho que você não está tão preocupada com ele. O Duquesa. Isso a irritou ainda mais. Ela estava prestes a esbofeteá-lo enquanto o chamava de pedaço de merda vulgar. O braço de Yolkin protegeu Cian. Yolkin pediu desculpas à duquesa. Ele explicou que o duque havia chamado Cian com urgência. Então eles tiveram que ir com uma expressão severa. Ele disse à duquesa que eles iriam embora. A duquesa permaneceu em silêncio. As ordens do duque são absolutas. Cian espiou por trás de Ulcan e Ryu. Ele estava sendo protegido pelo cavaleiro da guarda que recebeu essa ordem. Um cavaleiro que não se submeterá nem à esposa do duque. Ele pensou em como Ulcan é legal e confiável. A porta se abriu e o duque disse a eles para entrarem. Cian entrou na sala. Ele cumprimentou o duque. Em sua mente, ele se lembrou que já fazia quase 15 anos desde que eles se encontraram. 1 a 1. Duque Vilius Vert é o grande senhor feudal de Velius. Um feudo ocidental do Império Schiff. O mundo chama por um nome diferente. O Guardião do Continente. Ele é o herói que impediu a invasão de demônios por um longo tempo, com a ajuda de seu notável poder mágico e sabedoria de outro mundo. Aquele homem assumiu uma responsabilidade que ninguém o obrigou a ter, até sua própria morte. Na batalha contra a invasão do exército do Rei Demônio, tudo o que ele queria era que houvesse paz em todo o continente, mas as memórias de Cian sobre ele são diferentes. Como um homem que utilizou seu livre-arbítrio para decidir viver toda a sua vida, servindo aos outros para Cian. Ele é um homem estúpido. O Duque comentou como os olhos de Cian seguiram precisamente a espada, e a esquivaram. Zion estava confuso. O Duque explicou a cena quando Cran correu em sua direção. Ele olhou diretamente para o caminho da espada giratória, e virou o corpo para se esquivar. O Duque perguntou quando ele aprendeu a empunhar uma espada. Cian pensou que como sempre. O Duque era perspicaz. Ele respondeu que não diria que aprendeu. Ele revelou que praticava todas as noites sozinho. O Duque o pressionou por detalhes. Já que o Duque sabia que Cian nunca teve interesse em esgrima, ele perguntou a Cian por que ele escondeu habilidades tão excelentes. Cian ficou envergonhado. Quando ele respondeu que não queria chamar a atenção dos outros, mas o Duque não estava convencido, pois apesar desse motivo, Cian fez de tudo para derrubar Crans. O Duque continuou a falar. Ele perguntou a Cian se ele também acha que o que ele fez depois foi desnecessário. O Duque estava falando sobre Cian chutando giz de cera no chão. Cian pensou que a intenção do Duque por trás da pergunta
Parece bem perscrutador, ele se perguntou, se o Duque está tentando ter uma ideia do que ele é capaz. Cian admitiu que queria provar seu valor. O Duque perguntou a ele o que ele queria provar. Cian respondeu confiantemente que ele queria provar que é melhor que Kron, mesmo que eles compartilhem o mesmo sangue. Ele concluiu que era o significado do duelo. O Duque riu. O Duque o elogiou por sua resposta clara e concisa, que mostra sua sensatez. Ele não sabia que Sion era tão talentoso. Ele ficou encantado. O Duque lhe disse que ele se tornará um grande e confiável apoio para Xiao um dia. Sion então sentiu a traição de sua vida passada. Ele estava confuso e desapontado. Ele se perguntou por que ele se tornaria o ajudante de Ashel. Ele pensou como era sempre a mesma coisa. O Duque ainda está obcecado como sempre com Ashel. Sua mão se transformou em uma bola de punhos. O Duque lhe disse que queria recompensá-lo. Então, se há algo que ele quer, ele deveria apenas dizer a ele com olhos penetrantes. Cian decidiu que vai destruir tudo. Tudo que aquele Ashil tentou fazer. Ele disse ao Duque o que queria. Poucos momentos depois, Emily empalideceu, quando descobriu que Cian queria entrar na frente de batalha. Ele disse a Emily que nada é certo ainda. Emily o questionou se ele estava perdendo a cabeça, ou se ele tinha alguma ideia de que tipo de lugar era aquele. Ela disse a ele que está repleto de seres malignos e aterrorizantes, bestas demoníacas por toda parte. Velias, o feudo ocidental do Império Shif, é o único lugar em todo o continente a ser chamado de frente de batalha. Mesmo naquele Vale de Lima, que pode ser chamado de linha de frente, é um campo de batalha feroz, onde as batalhas com demônios já duram centenas de anos. Por causa disso, o Duque, que se opôs teimosamente desde o início, deu uma condição a Cian. Ele deve se tornar digno de ir para o Vale de Lima dentro de um mês. Ele não sabia em que base o Duque decidiria seu valor ainda. Ele pensou em aumentar sua força física o máximo possível. No tempo dado, ele está ciente de que ainda é mais fraco do que seus pares, mas ele também aprecia isso. Ele tem a sorte de ter o mesmo senso de combate que tinha antes de regredir. E a pequena quantidade de magia que ele sentiu dentro dele. Ele sabia que se treinasse seu corpo de acordo com sua capacidade, ele poderia definitivamente fazer bom uso disso. Ele decidiu começar a treinar imediatamente. De repente, sua porta se abriu. Uma mulher entrou na sala. Era Alice. Esta senhora tinha esse cabelo azul e um olhar severo em seu rosto. Ela o agarrou pelo colarinho. Emily cumprimentou Lady Alice, mas Alice estava balançando Cian para frente e para trás, e perguntando a ele se ele ficou louco. Ela ouviu que ele pediu ao pai deles para enviá-lo para a frente de batalha. Cian ficou pálido quando pediu a Alice para deixá-lo ir. Ela o deixou no chão. A alma de Cian parecia ter deixado seu corpo. Alice comentou que derrotar os crânios subiu a cabeça de Cian. Ela proferiu que não iria. Então ela exigiu que Cian fosse ao telhado imediatamente. No telhado, Alice o informou. Ela disse a ele que quando eles sacassem suas espadas, ela o deixaria ir para a frente de batalha, se ele pudesse suportar seus ataques. Por 3 minutos, RMC perguntou a Alice se ela realmente tinha que ir tão longe. Alice estava firme. Ela exigiu que ele respondesse a uma pergunta. Ela perguntou se Cian está atrás do título da família. Internamente, Cian ficou surpreso que ela estivesse indo tão longe. Por essa razão, ele nem tem o menor interesse nisso. Alice assumiu que seu silêncio significava sim. Ela o instruiu a sacar sua espada. Cian estava exasperado. Não faz nem meio-dia desde seu duelo com os crânios. Ele concluiu que todo o seu dia foi caótico. Alice começa a atacá-lo. Ele não esperava isso, mas conseguiu bloquear o ataque dela, o que surpreendeu Alice. Porque isso teria sido impossível para uma criança de 10 anos. Cian ponderou se ela realmente planejava ir com tudo contra seu irmão, que é 7 anos mais novo que ela. Alice deu um passo para trás. Ela estava processando o que aconteceu. Um florete tem uma lâmina muito leve. No entanto, Cian desviou o ataque de sua espada longa. Ela se perguntou se ele apenas teve sorte. Ela disse a ele que ele tem uma intuição melhor do que ela pensava. Ele sabia pela expressão de Alice que ele estava ferrado. Alice foi com tudo em seus próximos ataques. Ela saltou para atacá-lo. Mas Cian foi capaz de bloquear a espada dela usando seu florete. Mais do que isso, ele foi capaz de deslizar sua espada bem, para que ele fosse capaz de posicioná-la paralela à garganta dela. Alice ficou surpresa. Cian estava lutando. Ele mudou sua espada, mas Alice o explodiu para longe. Ele pousou em cima do pilar.
Respirando pesadamente, ele pensou em como a situação poderia dar errado. Se ele não tivesse torcido sua espada no meio do caminho, ele a teria matado. Habilidade de esgrima de Misty. Tickfog consiste principalmente em habilidades destinadas a matar imediatamente. Xion admitiu para si mesmo que é difícil lutar sem fraquejar, porque sua força é insuficiente. Ele se perguntou quanto tempo restava. Ele está compensando sua força fraca, imbuindo a espada com sua mana. Mas ele está quase no limite. Alice também respirava pesadamente. Ela chamou a terra e o vinho para virem até ela, e agir como sua espada. Cian ficou surpreso ao testemunhar a magia da sexta estrela. A lâmina de Alice brilhava em azul. Isso é chamado de lâmina aqua. Com uma expressão de choro engraçada. Cian se perguntou se Alice estava tentando matá-lo. Alice continuava murmurando que não podia perder. Cian podia dizer pelo olhar em seus olhos, que seria o fim dele, já que ele está posicionado na borda. Ele previu que cairia mesmo se bloqueasse o ataque dela. Ele decidiu confiar que seu plano funcionaria. Com uma velocidade incrível, ele a atacou primeiro. Ele correu rápido. Enquanto Alice apontava sua espada para o céu para concentrar seu poder, Cian apertou sua espada enquanto implorava. Ele está esperando que alguém apareça. Alice está exalando o poder. Em sua mente, Cian esperava que Yukin aparecesse. Quando Alice e Cian estavam prestes a se atacar, Yukin apareceu no meio. Enquanto gritava para parar, ele bloqueou a espada de Alice com sua espada, enquanto agarrava Cian na nuca. O ataque de Alice causou uma enorme explosão. Yukan tinha uma expressão séria no rosto quando chamou Lady Alice. Ele disse a ela que ela estava sendo dura contra um oponente muito mais jovem. Cian, ainda pendurado na mão de Elkin, soltou um suspiro de alívio. Ele ficou se perguntando quando Elkin apareceria, como se ela tivesse saído de um transe. Ela ofegou e imediatamente abraçou seu irmão, enquanto se desculpava. Ela admitiu que devia ter perdido a cabeça por um segundo. Então ela chorou e saiu meleca do nariz dela. Ela expressou o quanto ela queria impedi-lo de ir para o campo de batalha. Cian sorriu e pensou como era típico de Alice fazer isso. Ela sempre se esforça tanto com tudo. Alice era a elite das elites, que obteve um S em todas as disciplinas na Academia Real, onde todas as crianças talentosas se reuniam, fossem elas talentosas em esgrima, magia ou outros campos de estudo. Além disso, sua beleza era surpreendente. Então as pessoas a chamavam de filha de Deus. Desde jovem, ela foi treinada em esgrima. Ela foi mencionada como sendo a futura guardiã do continente, junto com o filho mais velho, a Shelvert. Mas não muito depois de se juntar aos Cavaleiros da Luz, ela foi morta. Cian a abraçou de volta enquanto pensava o quanto sentia falta dela. Seu abraço foi tão apertado que chamou a atenção de Alice em sua cabeça. Ele jurou protegê-la desta vez. Então ela desviou sua atenção para Ulkin. Ela perguntou se ele era o cavaleiro guardião do Duque. Ela estava confusa, já que o Duque tinha acabado de partir para a guerra. Ulkin informa a ela que ele está cumprindo as ordens do Duque, para proteger o jovem mestre. Por um tempo, embora ele não pudesse dizer a ela, porque ele deveria realizar isso em segredo, Cian sentiu sua presença desde que ele deixou o escritório do Duque. Ele se perguntou se Yulka não teria se mostrado, se ele continuasse a não notá-lo. Ele se perguntou por que seu pai diria a Yulkan para segui-lo secretamente. De repente Cian se sentiu grogue. Alice o pegou quando ele adormeceu. Alice sorriu e comentou que ele ainda é uma criancinha. No dia seguinte, Alice retornou à academia. Aparentemente, ela tinha voltado apenas um pouco para ver seu pai. Antes de sua formatura, Ion sentiu a necessidade de se tornar mais forte. Então ele estava se concentrando em treinamento de força nas últimas 2 semanas. Mais 10 flexões é o seu limite. Ele sentia como se tivesse atingido a parede nas últimas 2 semanas. Naquela época, ele estava bastante confiante em sua força. Ele sabia que desta vez precisava de uma solução. Emily bateu na porta dele para informá-lo de que um pacote de Emily havia chegado. Cian ficou animado. Emily trouxe e reclamou de como cheirava tão repugnante. É o sangue de um cão infernal que ele pediu que ela conseguisse para ele. É um item raro que só pode ser encontrado no Vale de Lemia. Mas agora ele descobriu que os rumores de que estava no mercado negro era verdade. O sangue de bestas demoníacas é considerado venenoso, por causa de seu cheiro nauseante.
bem como a sensação de queimação ao consumir, mas realmente aumenta permanentemente a mana e a força da pessoa que o consome. A maioria das pessoas pensa que era um boato falso, mas Cian sabia que era verdade com base em sua experiência de vida passada. Emily perguntou a ele se ele realmente vai beber. Ele respondeu sim em sua mente. Emily não tem nada com que se preocupar, já que ele é a única pessoa que conseguiu se adaptar às suas habilidades culinárias. Ele engoliu tudo. Ele se lembrou da primeira vez, ele se lembrou que era sopa de cogumelos, e depois de uma única mordida seu coração parou por um momento. E comparado com aquela sopa, o sangue não é nada. Ele terminou tudo e comentou que estava bom, o poder está emanando de seu corpo. Ele disse a Emily que ia sair para uma caminhada, ele queria ver se funcionava. Nosso MC saiu e chegou a uma montanha com vista para o ducado. Fazia um tempo desde a última vez que ele esteve lá. Ele estava esperando por isso nas últimas 2 semanas. Era a hora em que Ilkin não estava lá para seus relatórios regulares. Ele costuma visitar o lugar quando quer ficar sozinho. Então, um dia, Ashel recebeu uma revelação divina do Deus da Luz, Lumendali. Dizia que um antigo templo está escondido em algum lugar nas montanhas. Ele realmente não acreditava totalmente. Mas realmente havia um lugar onde o fluxo de mana estava concentrado. E, claro, a revelação divina ainda está por vir. Apenas Cian sabia sobre isso no momento. Ele tocou o chão com a mão e seu poder viajou na área. Ele sorriu ao pensar em como. Ashu não fazia ideia do que ele estava fazendo agora. O chão foi quebrado e revelou uma passagem subterrânea. Ele decidiu entrar. Ele notou que era diferente da última vez que esteve lá. Aquele lugar era um templo antigo que servia ao deus da luz Lumindel, até que toda a história naquela terra fosse apagada. Foi por causa do deus da guerra demoníaca, que aconteceu há 300 anos. Quem poderia imaginar que o lugar existia? Nas montanhas logo atrás do castelo. À frente dele está uma espada brilhante em um pedestal. É considerado dono do templo 993. 9 antes da fundação, 12 de agosto. A humanidade finalmente consegue expulsar o exército do rei demônio. De Velius. O exército do rei demônio era muito mais forte que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas armamento de Deus, permitindo-lhes vencer. Uma dessas relíquias Durande de Arque era uma espada sagrada abençoada pelo deus da luz Lumindre. A espada foi considerada a principal causa da vitória da humanidade contra os demônios. E Cian encontrará sua morte lamentável no futuro devido a essa espada, que será possuída por Ashel Vert. Ele entreteve o pensamento de que talvez Durande Dark tivesse algo a ver com sua regressão. Ele tocou a espada e, como esperava, nada aconteceu. Ele chutou a espada em frustração. Ele proferiu que isso arruinou seu humor. Ele zombou dela dizendo espada sagrada. Minha bunda. Ele decidiu cuidar de seus negócios e depois partir. Mal sabia ele que a espada também estava irritada. Uma vez que ele passa pela luz, há uma sombra que parece sobrenatural. Cian encontrou à primeira vista. Parecia uma sombra de espada. Mas não era uma sombra onde há luz, deve haver escuridão também. Ele a imbuiu com seu poder. Revelou um caminho que leva a outra sala, escondida pelo altar da luz. Nosso MC abriu a porta. Ele viu sua espada brilhando em vermelho em cima do pedestal. Ele disse à sua espada que era bom vê-la. Cian pegou sua espada. Era a espada demoníaca Karan. A mesma espada que ele empunhava antes de morrer. No momento em que ele a tocou, revelou uma poderosa aura sinistra. Ele proferiu, bom dia, Karan. Mas não houve resposta. Então ele se perguntou se ainda não está acordada. Ainda assim, Cian estava exultante. A sensação familiar para ele era melhor, que o fez querer matar algo ali mesmo. E então uma sombra com olhos penetrantes apareceu no chão. Perguntou a Cian se ele não tinha medo. Karan perguntou se ele não sabia o que significava tê-lo acordado. Cian respondeu nonchalantemente que não sabia, e poderia ser que isso significasse que a espada era dele agora. A sombra ficou maior e intimidadora. Informou a Cian que, como ele acordou uma espada demoníaca, era tarde demais para se arrepender agora. A sombra sorriu e revelou vários dentes pontudos. Correu em direção a Cian. Enquanto afirmava que o corpo de Cian seria de sua propriedade. Mas Karan ficou surpreso que Cian o estrangulasse casualmente. Cian disse a ele que ele não era tão lixo. Antes que a sombra começasse a desaparecer e revelasse um rosto humano, Karan se perguntou como Cian poderia tocá-lo. Como se fosse uma resposta, Cian reiterou que a espada é dele.
Karan tinha unhas rosas longas e pontudas. Atacou Xian com elas enquanto gritava, "Fuck off!". Xian perdeu a aderência e Karan saltou para trás. Quando Karan foi totalmente revelado, descobriu-se que ela era uma mulher. Ela perguntou a Xian quem ele era. Ela pode ver uma aura escura o cercando. Ela perguntou se ele era o sucessor. Ela perguntou por que podia sentir a aura de Eru dele. Xian respondeu que ela está certa e que ele é o sucessor de Eru. Ele exibiu um sorriso diabólico e disse a ela que seu mestre está de volta. Ele exigiu que ela se curvasse. Ele a chamou de espada demoníaca Karan. Karan o nega dizendo que ele é apenas uma criança. Ela não podia aceitar isso. Eles lutaram um contra o outro. Xian percebeu que palavras não eram suficientes. O objetivo final da espada demoníaca é tomar o corpo do usuário. Isso não lhe deixou escolha. Ele planejou pegar leve com ela. Mas então Xian sorriu e ativou o controle da espada demoníaca. De repente, Karan estava sendo puxada para o chão e o impacto a fez gemer. Xian disse a ela que ele diria apenas uma vez. Ele perguntou por que ela não o aceitaria como seu dono, enquanto ele ainda está sendo legal. Ela cerra os dentes enquanto pergunta como ele pode usar esse poder. Ele ativou o controle da espada demoníaca novamente, e isso esmagou o rosto dela no chão. Ele fez isso repetidas vezes. A cabeça inteira dela já está enterrada no chão. Xian perguntou se ela está pronta para aceitar agora. Karen respondeu que aceitou. Mas ela o chamou de humano. Xian estava prestes a ativar o controle da espada demoníaca novamente, mas ele parou quando Karen se corrigiu e o chamou de mestre. Agora que ele tinha cuidado de seus negócios naquele lugar, Xian se perguntou se era hora de ele voltar, já que ele estava fora por muito tempo. Karan na forma de espada expressou que fazia muito tempo desde que ela respirava ar fresco. Ela se libertou da espada. Ela parecia um balão preto com olhos, boca e cabelo rosa. Ela estava feliz em expressar que achou revigorante. Ela perguntou o nome do mestre dela. Xian deu seu nome completo. Ela comentou que nunca tinha ouvido esse nome antes. Mais uma vez ela perguntou se Aru realmente escolheu um garoto como ele. Xian respondeu que sim. Na minha vida passada isso confundiu Karen. Cell explicou que ele morreu uma vez antes. Na mente dela Karen pensou. Que droga, e então ela notou algo. Eles estavam em frente a outra espada. Ela comentou como ele ainda está dormindo. Xian comentou como a espada teria que esperar 20 anos pelo seu dono. Karan comentou que Xian falou como se soubesse o futuro. Ele pegou sua espada e assumiu a postura. Do nada ele cortou o cabo da espada na frente deles. Karen ficou surpreso. Ele perguntou o que ele planejava fazer com isso. Ele tinha um sorriso diabólico no rosto. Ele disse que isso poderia tornar as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A carruagem pode ser vista se afastando do castelo enquanto o sol se põe. Então diminuiu a velocidade até parar. Shan está usando um escudo no peito. Ele não podia acreditar que o dia já havia chegado. Ele pensou em como o tempo voa. Xian cumprimentou o Duque em sua chegada. O Duque disse a ele que será a última vez que ele perguntará a ele. Ele perguntou se Xian ainda está determinado a ir para a frente de batalha. Ele disse a Xian que se ele quisesse desistir agora, ele não o impediria com confiança. Xian anunciou que tem certeza, já que seu coração já está na frente de batalha. O Duque instruiu Yulkin a abrir o que ele tinha. Yulkin está segurando um pergaminho. Xian reconheceu que era um pergaminho mágico. Ele se perguntou se eles estão invocando algo. Yulkan liberou o pergaminho mágico. E uma criatura com chamas em seu corpo apareceu diante deles. As patas desta criatura têm garras afiadas. Era um cão infernal, uma besta demoníaca de baixo escalão do Vale de Lamia. Xian pensou que seu pai e os cavaleiros devem ter tido dificuldades para se preparar para o teste. Os cavaleiros colocaram a mão na espada. Xian observou isso e pensou. Como os cavaleiros estão preparados para intervir quando se torna perigoso? O Duque disse a ele que ele é responsável por suas ações. O Duque o exortou a provar o quão forte é sua determinação, passando no teste e mostrando isso a eles. Yolkin pensou sobre este teste. Ele apertou o cabo de sua espada. Ele se lembrou da época em que Xian o convidou para um duelo. Naquela época, Xian explicou que restavam apenas 3 dias, até o prazo de sua promessa ao pai. Ele pensou que não podia simplesmente continuar brandindo sua espada no ar. Ele disse a Yelkin que também queria ter a sensação de uma luta real. Então ele pediu a ele para ajudá-lo. Yelkin hesitou. Então ele sugeriu que Xian duelasse com alguém da sua idade, como o jovem mestre Kran. Zhou explicou que por algum motivo
Kran sai correndo sempre que o vê em sua cabeça. Yulkan pensou que era um incômodo. Yulkin eventualmente concordou. Ele informou a Xian que só lutaria com a bainha de sua espada, e que ele só se concentraria na defesa. Então ele encoraja Xian a atacá-lo o quanto quiser. Xian agradeceu a Yulkan e disse que tinha outro favor a pedir. A atmosfera mudou e com uma expressão séria no rosto, ele disse a Yulkan que o que quer que acontecesse no duelo, Yulkan não deveria contar ao Duque sobre isso. Ele enfatizou que era uma ordem que intrigou Yulkin. Shan o atacou. Yulkin conseguiu bloquear com sua espada, mas ele sentiu que o ataque era pesado. Ele não podia acreditar que veio de uma espada de 10 anos. Antes que ele pudesse voltar à sua postura, nosso MC atacou novamente. Ele também notou como Xian se move rapidamente, e ele ficou surpreso quando de repente ele estava fora de vista. Ele se perguntou quando Xian desapareceu e então ele o sentiu atrás. Ele conseguiu se defender na hora certa. Xian o atacou consecutivamente. Ele realmente levou este duelo a sério. Nosso MC deu tudo de si ao atacar, mas tudo foi desviado por Yulkan. Ele mencionou isso porque pensou que ainda não podia vencer contra ele. Ele agradeceu a Yulkin pelo seu trabalho árduo. A respiração de Yulkin tornou-se superficial e rápida. Ele elogiou o jovem mestre. Em sua mente, ele não podia acreditar que o fraco jovem mestre Xian tinha crescido tanto. De volta ao tempo presente, Vulcan pensou que seu palpite estava certo. O jovem mestre poderia superar a provação. O cão infernal moveu-se rapidamente. Xian antecipou seu ataque. Ele rugiu alto enquanto se aproximava dele. Seus olhos estão focados em Xian. Ele passou por Xian. Xian entendeu que com sua força atual, lutar contra um monstro ainda é demais. Ele sabia que tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. O cão infernal se preparou para atacar novamente, mas Xian planejou matá-lo com seu próximo ataque. Ele assumiu uma postura de combate. E quando o cão infernal investiu contra ele, ele mirou no pescoço. Ele saltou alto no ar e perfurou o crânio com sua espada. Os cavaleiros não podiam acreditar no que viam. O Duque ficou satisfeito. Xian olhou para o cadáver do cão infernal. Estava sangrando muito pelo pescoço. Ele pensou que era um desperdício, já que aquela quantidade de sangue poderia encher algumas garrafas. Mas se ele fizesse algo assim ali mesmo, as pessoas pensariam que ele é louco. O Duque bateu palmas enquanto elogiava Xian por ser impressionante. Ele disse a Xian então: "Eu te vejo na linha de frente." Xian agradeceu ao pai. Kari apareceu como uma pequena fumaça em seu ombro. Ela perguntou ferozmente se ela parecia uma faca de cozinha para ele. Xian respondeu com indiferença: "Claro que não, você é uma espada demoníaca. Por que você diria isso?" Karen respondeu: "Então me use, droga." Ela gritou que precisava de sangue para ganhar força. Ela olhou para o cadáver e mostrou a língua, enquanto implorava para ter um gole. Xian disse para ela não se preocupar, e com intenção assassina. Ele disse a ela que em breve a usaria ao máximo. Ele disse para ela esperar por isso. Karen reclamou que ele deveria tê-la acordado. Durante esse tempo, então depois de um tempo, um ogro apareceu no noroeste. O Duque ordenou que eles montassem uma linha de defesa, e derrubassem o ogro imediatamente. Ele disse a todos para não deixarem ninguém vivo. Os cavaleiros gritaram para iniciar a contenção da salvação. Uma marca amarela brilhante no ar iluminou a área. Um círculo mágico se formou sob os ogros, e restrições saíram desse círculo, imobilizando os ogros. O Duque ordenou que os cavaleiros atacassem. Eles cortaram os ogros na área. Os ogros rugiram alto, mas os cavaleiros corajosamente cumpriram seu dever. Eles facilmente derrubam os ogros. Enquanto isso, Xian estava montado em um cavalo observando-os. Enquanto Emily atrás dele está morrendo de medo, ela chorou rios de lágrimas. Enquanto ela perguntava ao jovem mestre por que ele queria vir para um lugar como aquele. No fundo, Xian se sentia nostálgico. O Duque perguntou a ele como era estar na linha de frente. Xian admitiu que estava um pouco nervoso. O Duque lhe disse que, como ele havia observado, ele nunca saberá quando morrerá em um lugar como aquele. Ele o aconselhou a nunca baixar a guarda. Ele respondeu que manteria isso em mente. Ele sabia que na linha de frente, situações como essa são uma dúzia, geralmente é de 3 a 4 batalhas por dia, e cada batalha tem seu próprio manual de resposta detalhado, com os cavaleiros capazes como núcleo, cuidando de todos os monstros que tentam cruzar a linha de frente, no acampamento base. Ele observou que a tenda que lhe foi designada estava na área mais traseira, onde é mais seguro.
Com os guardas na área sendo disciplinados, ele não conseguia ver uma chance de alimentar Karan. Ele se perguntou se teria que esperar até a hora do jantar. Ele notou Emily tremendo sob o cobertor. Ela respondeu, o Duque não nos disse que não saberíamos quando e onde morreríamos. Cian perguntou por que ela não arrumava as malas e voltava. Ela gritou alto. Você acha que eu posso, quando você nem consegue fazer nada sem mim? Com um leve toque de irritação. Ela lhe disse que, com os monstros por toda parte, se ela fugisse, quem cuidaria dele? Ela o instruiu a se mover, já que já era hora de comer. Cian perguntou a ela sobre a capa que ele havia solicitado, mas Emily apenas o deixou na tenda sem dizer uma palavra. Cian estava reprimindo seu aborrecimento, mas ele se perguntou o que aconteceria se ele simplesmente a expulsasse. Ele não podia acreditar que era assim que ela tratava seu mestre. Mais tarde naquela noite, Cian colocou uma boneca que se parecia com ele na cama. Ele a cobriu com um cobertor. Parecia que ele estava dormindo na cama. Ele pensou que isso era cobertura suficiente. Emily perguntou a ele se ele planeja se exercitar mesmo naquele lugar. Ele respondeu que sim e perguntou se havia acordado. Seus olhos ainda estão fechados enquanto ela o elogia por ser diligente. Ela acrescentou que o Duque ficaria orgulhoso dele se descobrisse. Ele colocou o capuz e disse a ela que iria partir. Ele pediu a ela para cuidar das coisas como de costume. Quando ele estava prestes a sair da tenda, ele informou a ela que estava dormindo. Cian sabia que, como eles estão nas linhas de frente, os deveres de guarda são reforçados. Ele correu o mais rápido que pôde. Se ele não aproveitasse essa chance, mover-se livremente seria difícil. Ele usou sua habilidade Névoa Espessa 3 mover a descida da névoa. Ele está confiando em sua memória e foi para um lugar com toneladas de monstros. Era o lugar perfeito para usar KRM. KRM ficou excitada com um forte cheiro de sangue. Ela disse ao mestre que não achava que ele conseguiria se conter. Ela o incitou a se mover rapidamente para que ela pudesse derrubar algo. Vários monstros de cães infernais os atacaram. Cian concordou com ela. E prometeu a ela que fariam como ela quisesse. Cian e Karan derrubaram facilmente os monstros. Eles estavam claramente gostando desse banho de sangue. Cian ativou a espada de névoa, tempestade de névoa. E ele derrubou vários monstros enquanto se movia como um tornado. Poucos momentos se passaram. Ele enfiou um tubo no cadáver do monstro. Uma caneca esperava no final do tubo. Ele drena o sangue através deste método. E então ele bebeu o sangue fresco. Ele parecia um louco quando proferiu. Esta é a coisa. Karan também estava exultante. Ela comentou que é a primeira vez que se sente tão revigorada. Depois de acordar, Shan disse a ela que eles continuariam treinando assim. Ela perguntou a ele quanto tempo ele achava que levaria para eles ficarem mais fortes, matando aqueles vira-latas. Mal sabiam eles que vários cães infernais se reuniram atrás deles. Ele sentiu os monstros e garantiu a Karan para não se preocupar, já que a noite é jovem e há muitos monstros. Karan estava ficando animado com ogros, cães infernais, crocodilos gigantes, o que você imaginar, naquela mesma noite. Uma carruagem escoltada por vários cavaleiros está viajando nas montanhas. Uma garota com cabelos prateados está dentro da carruagem. Alguém pode ser ouvido dizendo que a linha de frente é muito perigosa. A mulher dentro da carruagem com a garota sugeriu que eles voltassem. A garota disse a ela para não tratá-la como uma criança. Ela disse a ela que é a princesa real do império. Com um toque de irritação, ela perguntou a ela quantas vezes ela deve lembrá-la de que está presa ao seu dever para ajudar seu pai em suas viagens. Ela avisou que ficaria furiosa se ele mencionasse isso novamente. A mulher respondeu que entendeu. E então ela mudou de assunto com a notícia, dizendo que o filho mais novo da família Vert está nas linhas de frente. Ela acrescentou que ele deveria ter a mesma idade que ela. A princesa ficou surpresa ao ouvir que o Duque Vert trouxe seu filho mais novo, seu atendente. Lhe disse que o Duque não estava realmente planejando trazer o garoto ainda. O garoto se ofereceu, já que eles têm a mesma idade. O atendente sugeriu que a princesa e o garoto se dessem bem. A princesa agiu como se isso não a interessasse. Ela encerrou a conversa dizendo que iria dormir. O atendente respeitou seu desejo. Depois de algumas batidas cardíacas, a princesa perguntou o nome do garoto. O atendente respondeu que é Cian Vert. Ela repetiu o nome e tomou nota mental dele. O rosto da princesa foi então revelado. A candidata waifu número 1 foi encontrada. Um monstro foi cortado até a morte. O Duque ordenou que verificassem se alguém havia se machucado. Foi relatado ao Duque que está tudo bem. O Duque os elogiou por seu trabalho duro, e ordenou que todos voltassem.
O Duque olhou ao redor. Ele observou aquele que matou o último monstro voador, que é Sion. O Duque perguntou a Sion como ele estava se adaptando às linhas de frente. Sion respondeu respeitosamente que estava aprendendo algo novo todos os dias. Não era o que o Duque esperava. Já que ele pensou que Sion gostaria de voltar correndo, ele comentou que seu filho tem perseverado por um bom tempo agora, e ele lhe disse que estava orgulhoso de Sion. Isso pegou Sion de surpresa. Antes do Duque partir, ele disse a Sion que tinha algo para conversar com ele amanhã. Então ele queria que ele fosse à sua tenda de manhã cedo. Sion ficou surpreso, já que ele nunca tinha visto a bondade de seu pai antes. A noite chegou e tinha uma atmosfera estranha. Um monstro com um corpo longo saiu do subsolo. Felizmente Sion foi rápido em seus pés. Então ele escapou dele. Era um verme da morte. É gigantesco, com a extremidade do corpo cheia de dentes afiados. Geralmente aparece mais fundo no vale. Karan disse que seu mestre deve estar lutando. Então ela se ofereceu para assumir o controle. Mas Kian não era tolo, pois estava ciente de seus esquemas. Karan negou que essa fosse sua intenção. Ela prometeu usá-lo apenas por um pouco. Então ela permitiria que ele assumisse o controle. O corpo do verme da morte tinha um pouco de fumaça nas superfícies ásperas. Karan apontou que o verme da morte se regenera imediatamente. Qualquer ferimento superficial, então seria inútil atacá-lo. Sion sabia que ela estava certa e pode ter que continuar para sempre. Nesse ritmo. Já fazia um mês que Sion foi para a linha de frente. Ele bebeu o sangue de inúmeras feras demoníacas, mas ele sentiu que ainda não era suficiente. O verme da morte o atacou e Sion pensou que não tinha escolha. Ele decidiu entrar no jogo com o que Kiarin está planejando por enquanto. Karan ficou animada para enlouquecer. Ela ativou a névoa espessa nona forma, manifestação demoníaca da espada. Karan decidiu rasgar sua pele grossa. Com apenas um movimento rápido de Karan, a minhoca da morte recebeu vários ferimentos em seu corpo. A minhoca da morte sangrou. A próxima habilidade ativada foi a espada da névoa 8 pétalas vibrantes. Ele se moveu muito rápido ao longo do corpo da minhoca da morte. Enquanto fatiando, a minhoca da morte está perdendo sua força. Seu sangue tomou conta da área até que seu corpo foi cortado em pedaços. Enquanto isso, o grupo do Duque investigou o cadáver de um monstro. E eles notaram que não fazia muito tempo desde que foi morto. Yoken notou que a mana era bastante imponente. Ele presumiu que poderia ter sido feito por um demônio. O Duque respondeu que eles não podiam ignorar isso, se houver um demônio envolvido. Ele instruiu todos a inspecionar a área e queimar o cadáver. Imediatamente o Duque o inspecionou de perto. Já que os traços da espada pareciam familiares, ele se perguntou se era déjà vu. Então ele foi chamado por Elkin para dar uma olhada em algo. Elkin levantou sua tocha para iluminar a área. Era um cadáver de um verme da morte. O Duque ficou surpreso e curioso sobre quem teria matado um verme da morte como aquele. Este é o mesmo verme da morte que nosso MC havia matado. Ele pensou que poderia ser a organização que ele conhecia a manifestação da espada demoníaca. Karan deixou tomar o corpo de Sion para que ela possa usar seus verdadeiros poderes, mas ela pode assumir completamente Sion se ele baixar a guarda. Que é por isso. Sion pensou que deixar Karan derrubar apenas um monstro é realmente insano. Ele acordou se sentindo dolorido por todo o corpo. Ele pensou que era uma coisa boa ele ter bebido todo aquele demoníaco sangue de besta. Se fosse um mês atrás, seu corpo teria quebrado. Karan de repente pronunciou que ela conseguiu tudo agora. Sion não conseguiu entender o que ela disse. Ela explicou que era apenas a aparência externa de Sion que é de uma criança, mas ele não age ou fala como uma. Karen percebeu que o nível em que ele a manuseava era muito proficiente para um iniciante. Além disso, ele conhecia toda a geografia do Vale de Lamia também. E suas técnicas de espada são como névoas. E é como se ele as tivesse treinado por pelo menos 30 anos. Além disso, Sion revelou que ele já morreu uma vez. Isso fez Karan ter certeza de que ele é um regressor. Sion olhou para ela como se ela fosse uma tola. Ele perguntou a ela se não estava implícito. Quando ele disse a ela que já havia morrido antes, ele pensou que tinha deixado óbvio o suficiente. Karan ficou perplexa, então ficou irritado e gritou como era óbvio, quando ele não explicou merda nenhuma. Sion respondeu que ele é muito preguiçoso para isso. Karan mudou de assunto e comentou que matar Sion deve ter sido difícil. Ela tinha algumas teorias sobre o que aconteceu com ele. Por exemplo, ele foi morto pelo dono do arco de Durandi. E existem duas possibilidades. Ele foi morto em um duelo ou traído.
E ela tinha um forte palpite sobre o último. Xian perguntou o porquê. Ela explicou que ele olhou para a espada sagrada como se tivesse pisado em merda. Ela teria sido uma idiota se não pudesse perceber isso. Então ela concluiu que o objetivo de Xian deveria ser vingança. Ela deu a ele alguns conselhos de que se ela o pegasse vacilando ou perdendo, ela iria engoli-lo. Ele bateu na cabeça dela e a lembrou de conhecer seu lugar, já que ele não é um idiota. Karan ficou tonto no chão em sua cabeça. Xian comentou que ela não mudou nada. Ela era exatamente a mesma de sua vida anterior. Xian então deixou a tenda. Ele olhou ao redor e se perguntou o que estava acontecendo. Já que parecia caótico, Emily o cumprimentou com pressa. Ele perguntou a ela se algo aconteceu. Emily relatou que monstros de alto nível foram encontrados, perto da entrada do vale. Xian estava ligeiramente nervoso. Enquanto ele pensava que ela poderia estar falando sobre o verme da morte, Emily acrescentou que fazia tanto tempo desde que houve um avistamento de um monstro de alto nível, perto dos acampamentos. Xian perguntou se havia mais alguma coisa que ela sabia, que a confundiu. Então ele perguntou se havia mais alguma coisa, como avistamentos de uma pessoa suspeita ou algo sobre Xian. Mas antes que Emily pudesse responder, Oaken chamou o jovem mestre. Ele informou nosso MC que o Duque queria vê-lo imediatamente. Xian estava um pouco nervoso. Ele pensou na situação como uma dor. Xian não conseguiu cuidar dos cadáveres na noite passada, porque os soldados apareceram de repente do nada. Ele rangeu os dentes ao pensar em seu plano de desfrutar de uma vida tranquila, antes de entrar na academia. Seria arruinado. Ele foi para a tenda do Duque e o cumprimentou. Ele presumiu que seu pai notaria que ele foi quem matou os monstros. O Duque reconheceu sua presença. Xian estava preocupado que ele seria questionado sobre o incidente de ontem. O Duque pediu-lhe para sentar-se. Xian parecia sério e nervoso. Enquanto antecipava a conversa terrível, ele está pensando muito em que tipo de desculpa ele daria. O Duque lhe disse que seria direto. Ele perguntou diretamente a Qian o que ele estava fazendo na noite passada. Qian respondeu que foi para a cama cedo porque estava cansado. O Duque acha isso suspeito, já que os vestígios da espada o lembram da técnica de espada de Qian. O Duque começou a pensar que estava apenas pensando demais. Xian perguntou por que o Duque perguntou sobre isso. O Duque estava absorto em seus pensamentos. Ele racionalizou para si mesmo que é impossível para uma criança tão jovem quanto Xian matar um minhoca da morte. Vendo que seu pai estava distraído, ele chamou sua atenção. Seu pai presumiu que ele já sabia sobre o que aconteceu na noite passada. Seu pai decidiu investigar mais sobre isso, e ele suspeita que foi obra de uma organização secreta, Mist, nosso MC. Então fingiu que esta era a primeira vez que ouvia falar de Mist. O Duque então explicou que Mist é uma organização que existe desde os tempos antigos. Eles não sabem seus objetivos, mas eles assassinaram inúmeros nobres, sob a desculpa de purificação. Eles são infames por deixar para trás uma névoa negra onde quer que estejam, mas um dia eles desapareceram. Eles foram vistos pela última vez há 100 anos, mas o cadáver do verme da morte da noite passada estava envolto em névoa negra. Névoa negra é o rastro deixado por Aru, o deus da escuridão. O próprio deus adorado pela névoa e a fonte de seu poder. E o Duque tem essa suposição, que foi a névoa que matou o verme da morte e as outras bestas demoníacas. No fundo, Qian ficou maravilhado com seu pai, por ser capaz de identificar quem era o culpado. Apesar de a organização ter sido vista pela última vez há 3 séculos, o Duque admitiu que eles não tinham ideia, pelo aparecimento repentino da névoa. Então ele aconselhou Qian a ter cuidado. No entanto, o Duque planejava notificar o Império sobre isso, e investigar mais a fundo com isso. Xian assumiu que seu pai tinha acreditado em sua mente. O Duque pensou que não fazia sentido para Xian estar envolvido com tal organização. Quando ele é tão jovem, o Duque concluiu esse tópico. Ele foi perguntar a Xian se ele sabia quem estava os visitando hoje. Xian respondeu que ouviu dizer que Sua Majestade estará visitando, mas ele não tinha ideia de que era hoje. O Duque lhe pediu um favor em relação a isso. Xian estava um pouco nervoso com o Duque pedindo um favor. Alguns momentos depois, a buzina tocou, seguido pelo anúncio de que Sua Majestade, o Imperador, havia chegado. Todos os cavaleiros, incluindo o Duque, estavam de joelhos em sinal de respeito, ao cumprimentar Sua Majestade.
O imperador chamou o duque pelo primeiro nome animadamente. Sua Majestade desceu do cavalo. Ele abaixou os joelhos e tocou o duque pelo ombro, e disse a ele para não ser tão educado, já que eles são velhos amigos e o imperador viu que ele foi indiferente a ele. Xian cumprimentou Sua Majestade e se apresentou. Sua Majestade comentou que para um menino tão jovem quanto Xian, estar residindo naquele tipo de ambiente era prova de que os filhos do duque são diferentes dos comuns. O rosto bobo de Xian apareceu. Quando ele pensou no favor que o duque pediu, ele estava assustado no começo. Mas era apenas para apelar a si mesmo como filho do duque, em sua vida passada. Xian estava sempre trancado na mansão quando o imperador visitava. Agora Xian estava profundamente tocado pela confiança de seu pai. Sua Majestade disse a eles que também queria apresentar alguém. Uma jovem saiu da carruagem. Ela se apresentou como a quinta princesa do Império Xif. O nome dela é Aron Severus. Xian se lembrou que ela era a trágica quinta princesa há um tempo. O duque confiou a Qian para escoltar a princesa Aron por um dia. Quando o duque lhe disse que não tinha ideia de como, o duque garantiu a ele para não se preocupar com nada, já que tudo que ele tem que fazer é fazer-lhe companhia. O duque descreveu a princesa como tendo a mesma idade de Xian, e eles se verão com mais frequência quando eles entrarem na academia. Xian se lembrou de tê-la visto em sua vida passada entre as aulas. O duque disse a ele que não há mal em se familiarizar com alguém da família real. O duque expressou que eles querem que ele se dê bem. Internamente Xian realmente não queria fazer isso, mas ele entendeu as intenções de seu pai. O duque provavelmente deseja que eles desenvolvam uma amizade, como o que o duque tem com o imperador. Mas Xian pensou que o duque escolheu a pessoa errada para isso. A princesa Arryn não pode ser sua amiga, embora Xian não pudesse dizer nada, já que é um futuro que é conhecido apenas por ele. Ele acha irritante, mas decidiu ser obediente por enquanto. Ele prestou atenção quando a princesa Arryn começou a falar. A princesa perguntou por que o rio é vermelho. Xian confirmou se ela estava falando sobre o rio de sangue. Xian explicou que era um riacho que atravessa toda a Lamia Valley. Não há nenhuma razão complexa para a água ser vermelha. As bestas demoníacas que são velhas ou feridas, e não podem mais competir de forma justa com os outros pela sobrevivência, instintivamente pularão no rio de sangue. As bestas demoníacas, cadáveres e fluidos corporais derreterão no rio, tornando vermelho pela decomposição pela mana. A princesa teve um choque. Expressão boba. Depois de descobrir que é um rio onde todas as bestas demoníacas, fluidos corporais e cadáveres estão, Xian acrescentou casualmente que as bestas demoníacas bebem e se lavam nele. Ele disse à princesa que é muito nojento. Então ele a aconselhou a não ir para lá. A princesa tinha uma expressão de desgosto. Quando ela perguntou o que havia no final do rio, Xian respondeu que era o reino demoníaco. A princesa ficou extremamente chocada. Ela queria confirmar se era realmente o lugar onde os demônios vivem. Xian decidiu provocá-la com um sorriso diabólico e engraçado. Ele disse a ela que se ela continuasse seguindo o rio, ela poderia até conhecer o rei demônio. A princesa ficou horrorizada. Em sua cabeça, Shen sabia que nenhuma pessoa sã faria isso, mas ele acha divertido zombar dela. De repente, uma luz brilhante apareceu que chamou a atenção de todos eles. A princesa perguntou o que era. Shen explicou que era o posto do terceiro século no oeste. Uma luz amarela significa a chegada de bestas demoníacas. A princesa estava surpresa ao ouvir que existem bestas demoníacas lá. O duque imediatamente deu uma ordem para proteger o imperador, e as tropas da divisão de cavaleiros guardiões iriam com ele, para o posto do século 3 no oeste. O imperador disse ao duque: "Não seja assim, Villiers." O duque estava confuso. Ele pergunta ao duque se ele pensa que ele está lá para uma caminhada. Ele acrescentou que está se sentindo entediado e para provar seu ponto. O imperador desembainhou sua espada. O duque suspirou e aceitou os desejos do imperador. O imperador ordenou a seus cavaleiros que eles se juntariam à invasão de bestas demoníacas. Ele os ordenou a se concentrarem em matar as bestas demoníacas, até que a invasão terminasse. O duque ordenou que Xian também se juntasse, o que Xian concordou imediatamente. A princesa perguntou a ele se ele poderia lutar contra as bestas demoníacas. Xian respondeu que sim e compartilhou que ainda está dando suporte por trás. Ele disse à princesa para voltar para o abrigo inesperadamente. A princesa exigiu levá-la com ele.
Em sua cabeça, Xian se perguntou o que diabos aquela criança estava dizendo. A princesa insistiu que eles têm a mesma idade, então ela também pode ir. Com uma expressão entediada, Xian disse a ela que pessoas morrem em batalha, e enfatizou que não é um playground. A princesa não cedeu em sua exigência. Xian estava segurando seu aborrecimento quando chamou Yulkin. Yulkin apareceu e disse que substituirá os cavaleiros reais, e escoltará Sua Alteza para a segurança nos acampamentos. Yulkin convidou a princesa para ir. A princesa olhou para ele como se estivesse intimidada. Ela apontou os dedos para Xian. E o chamou de impudente por ousar tratá-la. Uma princesa desse jeito. Xian se aproximou dela, seus olhos estão arregalados e seu tom é firme. Quando ele disse a ela que dezenas de cavaleiros podem morrer, por causa de sua teimosia. Ele acrescentou que uma decisão em uma fração de segundo pode decidir seu destino, de morrer ou sobreviver em uma guerra, sendo extremamente intimidador. Ele perguntou a ela se ela pode assumir a responsabilidade por todas essas vidas. A princesa ficou com os olhos marejados quando ele estava prestes a sair. Ele disse a ela para voltar se ela for chorar como uma criança. A princesa Yulkan e a criada ficaram ali paradas. Os monstros estavam na área. E parecia um slime gigante que engoliu vários humanos. O Duque ordenou que eles não recuassem. Quando eles estavam perto do monstro, ele instruiu a todos para pararem para que pudessem voltar à formação. Então ele ordenou que todos protegessem Sua Majestade, e matassem todos os monstros. E não poupassem nenhum único deles. Em grande entusiasmo todos se puseram em movimento. Dione Severus, o imperador do Império Sif, tinha 2 esposas. Dione Quisélia era a primeira esposa. Mas ela agora está morta. Cassandra Nepelis é a segunda esposa, e considerada a proeminente judiciária do Império. A ex-imperatriz deu à luz a primeira e a segunda princesa, e a atual imperatriz deu à luz o terceiro, príncipe e quarto príncipe. No entanto, Arin Severus, a quinta princesa, era uma filha bastarda nascida de uma amante camponesa. As pessoas a tratavam como um espantalho de princesa, por seu sangue misto. Mas ela não se importava com como os outros a percebiam. Ela cumpriu seu dever como parte da família real, e dedicou-se aos seus estudos mais do que ninguém. No entanto, ela foi acusada de traição por aqueles que a invejavam, e ela foi expulsa da família real e do império. Rumores se espalharam de que ela morreu sozinha de uma doença em uma ilha. Por causa disso, as pessoas a chamavam de a princesa trágica. Ela poderia ter vivido uma vida feliz se não fosse gananciosa. Teria sido melhor para ela viver sem qualquer ambição. Karan apareceu e disse a Xian que era o que o Duque continuava lhe dizendo sobre sua vida passada. Xian explicou que é diferente. Já que o que a princesa encontrou é política real, um raio atingiu um monstro. Ele observou vários outros raios à distância. Xian comentou que o imperador é uma pessoa habilidosa. O imperador tinha a habilidade chamada raio sagrado. Vários raios atingiram o chão e mataram os monstros. O imperador Dayan é conhecido pelo público por ser 8 estrelas em classificação mágica. Se ele não tivesse se tornado um imperador, ele provavelmente teria sido o chefe da Associação de Magos. Xian tinha uma expressão engraçada no rosto, quando ele pensou que uma besta demoníaca, de nível intermediário não é um problema para o imperador. Ele também pensou que ser um imperador era apenas seu hobby. Após aquela curta batalha, uma bebida cara foi servida, e o imperador comentou que fazia um tempo desde que ele compartilhou uma bebida com seu amigo, Viliard. Mas Sua Majestade se sentiu bastante solitária por ser o único bebendo. O Duque se desculpou e explicou que não bebe quando está nas linhas de frente. O imperador expressou que foi lembrado quando o Duque perguntou sobre a atmosfera atual no Império. Ele compartilhou que houve um aumento recente nos assassinatos de nobres e isso está causando muita ansiedade. O Duque perguntou se há algum padrão nesses assassinatos. O imperador respondeu que sim. Todos os nobres assassinados eram funcionários corruptos. Além disso, névoa negra estava presente em todas as cenas de assassinato. O imperador perguntou se o Duque tinha alguma ideia. O Duque compartilhou que encontrou vestígios deles na frente de batalha. Parecia que os seguidores da névoa estavam em movimento novamente. O imperador respondeu que fazia sentido, mas ele instruiu o Duque a investigar mais. O imperador expressou que apreciava o Duque por cuidar do lixo. Mas ele não pode simplesmente sentar e observar enquanto as pessoas ficam mais ansiosas. O imperador compartilhou que há algo mais que o preocupa. Foi porque algum nobre maldito estava tagarelando que tudo era culpa da quinta princesa. O Duque queria verificar se o imperador queria dizer que havia pessoas tentando ligar a princesa Aron a esses incidentes.
o imperador compartilhou que ele suprimiu ignorando como um absurdo, mas parecia que havia um grupo que queria usá-la. O imperador pediu um favor ao duque, como um amigo e não como um imperador. Ele lhe disse que se ele acabar morrendo antes do duque, ele solicitou que o duque cuidasse daquela criança. Villers-Vert respondeu que cumpriria as ordens de Sua Majestade até o fim. O imperador agradeceu a ele mais tarde naquele dia. A chuva começou a cair e todos estavam dentro de suas tendas, incluindo Emily, que estava confusa se era só isso. Cian perguntou o que mais ela esperava. Emily enfatizou que era uma princesa e ele a deixou assim. Emily o repreendeu comentando que ele nunca se casaria, se isso continuasse em sua mente. Shan pensou que o que ele fez nem era um encontro, ele estava prestes a sair. E confiou tudo a Emily enquanto ele estivesse fora. Emily perguntou se ele realmente ia treinar de novo, quando está chovendo tão forte. Cian garantiu a ela que estava tudo bem. Mal ele sabia que havia alguém parado do lado de fora de sua tenda. Emily ficou surpresa quando viu. Ela perguntou quem era. Essa garota removeu o capuz e perguntou a Cian para onde ele estava indo. Era a princesa Aron. E ela convidou Cian para uma conversa se ele não estivesse ocupado. Emily estava animada para ver Sua Alteza. Ela parecia uma fã. Eles entraram na tenda do lado de fora. Os cavaleiros reais aguardavam. Princesa Aron perguntou quanto tempo havia passado desde que Cian chegou lá. Ele disse a ela que fazia um mês. Ele perguntou por que ela veio vê-lo. A princesa Aron hesitou em responder. Ela então perguntou se a criada poderia ser dispensada por um tempo, já que ela fica olhando com olhos bobos. Cian pediu a ela para sair um pouco. Emily saiu. E sua declaração de que eles deveriam se divertir juntos confundiu os dois. Então ela se foi completamente, engraçado o suficiente. Em sua cabeça, Ion pensou que era um grande não, se divertir com uma criança de 10 anos. A princesa Aron corou enquanto se desculpava pelo que aconteceu antes. Ela admitiu que suas ações foram impróprias para uma princesa. Cian garantiu a ela para não se preocupar com isso. Ele se desculpou por ter sido rude com ela. Ela riu e expressou que teria dito a mesma coisa, se ela estivesse no lugar dele. Ela comentou que Cian é reconhecido por muitas pessoas, ao contrário dela, e ele é muito mais maduro. De suas palavras, Cian entendeu a personalidade dela. A princesa Aron perguntou se ele também está entrando na academia, e ela estava prestes a oferecer amizade. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Cian a interrompeu com um pedido de desculpas. Ao dizer a ela que ele acreditava que não seria de ajuda para ela, a princesa ficou abalada até o âmago ao ouvir isso. Então Cian disse a ela que se ela está lá para fazer amigos, ela deveria simplesmente ir embora. A princesa Aron disse a ele que queria que eles estivessem em bons termos, e ele está sendo duro mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela tinha uma aura ameaçadora. Enquanto ela perguntava a ele se ele também a via como uma casca de princesa, Cian permaneceu em silêncio. Então a princesa recuou dizendo que entendia, que não há benefício em ser amiga dela. Então ela se desculpou por fazê-lo perder tempo. Ela expressou que foi míope por pensar que eles poderiam pelo menos conversar. Então ela disse a ele que ele é completamente diferente de Sarachel. Isso atingiu um nervo em Cian. Evocou certos sentimentos nele. Ele agarrou o braço dela. A princesa Aron gritou: "O que há de errado com ele?" Mas Cian tinha olhos assassinos enquanto perguntava como ela conhecia seu irmão. Ela explicou que o conheceu quando ela estava visitando a Academia Real no ano passado, e ele a aconselhou a não se importar com o que os outros pensam, e que ela deveria apenas cumprir seu papel como princesa. Em sua mente, Cian pensou que era como um conselho. Ele conhecia a personalidade daquele bastardo demoníaco melhor do que ninguém. Então ele percebeu que tudo tinha começado quando seu irmão conheceu a princesa Aron. Ele estava se referindo ao plano de derrubar a princesa Aron. Zion avisou a princesa. Mas a conversa deles foi interrompida por um barulho alto. Imediatamente Emily correu para dentro da tenda. Ela disse para ele correr, mas o teto da tenda já havia sido quebrado. E então houve um forte impacto de um ataque. Os cavaleiros amaldiçoaram. Enquanto observavam um ogro gigante balançar sua arma em forma de bastão, na tenda do jovem mestre. Eles correram para verificar a condição do jovem mestre. Emily viu a arma que perfurou o chão. Suas lágrimas caíram enquanto ela estava sobrecarregada de preocupação. Ela chamou alto pelo jovem mestre. As características do monstro foram então reveladas.
Este parecia um ogro gigante. A cena então mudou para este lugar, onde a voz do imperador foi ouvida enquanto ele estava surpreso. Eles acabaram de receber o relatório. Aqueles de nível avançado. Bestas demoníacas emboscaram os acampamentos traseiros das regiões fronteiriças, e a princesa estava lá quando aconteceu. O imperador imediatamente deu uma ordem, para que todos do exército imperial se dirigissem aos acampamentos traseiros. Sua prioridade é garantir a segurança da princesa. O imperador se perguntou quem ela iria ver no acampamento traseiro. Vários ogros estavam lá. Xion, nosso MC, ainda estava vivo. Ele os observava por trás dos destroços. Vermes da morte também estavam na mistura. Ele e Emily. A princesa Aron e outros cavaleiros estavam escondidos atrás de uma pedra. Aqueles monstros deveriam estar apenas nas regiões mais profundas do vale, mas para eles estarem no acampamento traseiro. Sim, assumiu que algo deve ter mudado. Ele se perguntou se era por causa dele. Emily chamou sua atenção. Ela soluçou ao pensar que ele estava realmente morto. Isso a fez prometer não deixá-lo mais de lado. Mais cedo, o telhado da tenda desabou. Xian correu imediatamente em direção à princesa para protegê-la. Xian pensou em como em seus tempos ele até matou o rei demônio, como se ele fosse morrer agora por um mero ogro. A princesa Aron estava preocupada com os cavaleiros no acampamento. Emily garantiu a ela que os cavaleiros são realmente fortes. Ela conteve as lágrimas enquanto se culpava. Agora que os cavaleiros que vieram com ela estavam em perigo, porque ela foi para os acampamentos traseiros. Os cavaleiros garantiram a ela que eles estão bem, e é certo que eles a protegeriam. Como os cavaleiros do Império. O outro cavaleiro da segunda demolição para garantir a princesa. Alerta de Soiler. Estas foram as últimas palavras desse cara. Xian sentiu algo e imediatamente gritou para que todos se movessem. O cavaleiro estava confuso. Ele não sabia que a mão do ogro estava prestes a agarrá-lo. A mão apertou o cavaleiro a ponto de ele tossir sangue. O dono daquela mão é um gigantesco ogro ameaçador. A princesa ficou horrorizada. Xian imediatamente saltou na frente dela e ordenou que ela voltasse. O ogro sorriu. Xian confirmou sua suspeita. O ogro está atrás dele. Ele disse a eles que iria distraí-los, enquanto eles fogem com a princesa. Emily respondeu apaixonadamente. Ok, foi engraçado como deixou Xian estupefato. Emily agarrou a princesa. E ela perguntou ao cavaleiro por que ele estava apenas parado ali. Foi cômico como Xian estava ligeiramente irritado, com a vontade dessa vadia de ir embora. O ogro exigiu a atenção de Xian. Quando rugiu alto, nosso MC desembainhou sua espada. Ele saltou alto e cortou o ogro em seu braço. Isso fez Xian se perguntar por que o avançado. Bestas demoníacas de nível são atraídas por ele. Parecia que eles cheiravam algo dele. Karan riu. Ela disse a ele que ele bebeu o sangue de inúmeras bestas demoníacas, para se tornar forte. E é por isso que ele cheirava a eles. Seria estranho se eles não fossem atrás dele. Xian ficou surpresa e ligeiramente irritada por Karen saber sobre isso, e ela só contou para ele sobre isso agora. Karan sorriu para ele e perguntou se ele havia esquecido que ela queria o corpo dele. Nosso MC a agarrou com força e a fez gemer. E Sene assumiu uma postura de combate. Karan perguntou o que ele estava fazendo, e pediu para que ele a tratasse melhor. Ao que Sene respondeu cálice. Ele ficou na frente do ogro feroz, e disse que não se importava com quantos monstros viriam até ele. Ele atacou enquanto o ogro também fazia o mesmo, mas ele foi rápido. E ele cortou seu braço antes que ele tivesse a chance de atingi-lo. Ele rugiu alto por causa da dor. Então ele o seguiu com um outro ataque. Seus ataques terminaram e o ogro enfrentou sua derrota. Xion sentiu que não havia ninguém assistindo agora. Então ele decidiu beber um pouco de sangue de besta demoníaca de nível avançado. Karan ficou animada com o banquete que eles terão, mas Xion viu algo que o chocou. Uma grande garra roxa pousou na borda do penhasco. Era de um dragão demônio. O dragão demônio rugiu alto. Karen disse a ele que ainda é um bebê e deve tê-lo cheirado. Mas Xian não se importava porque o dragão estava lá. Ele ativou a espada demoníaca manifesta. Para ele, o que importa é pegar aquele dragão demônio. Agora que Karan controla seu corpo. Ele afirmou que ela precisa pegar aquele dragão, mas ele se corrigiu e disse a ela para comê-lo. Enquanto isso, os outros ogros enfrentaram o relâmpago do imperador. O ogro caiu e o imperador perguntou a Villiers se aquele era o último ogro. O duque respondeu que parece que sim, mas o imperador não ficou satisfeito. Ele perguntou sobre a princesa e o filho do duque.
O duque se desculpou porque não conseguiu encontrar nenhum rastro além da tenda. O imperador disse a ele que está tudo bem, já que ele sabia que o duque também estava preocupado com seu filho. O duque respondeu que não há necessidade de se preocupar com ele, já que o que importa naquele momento é a princesa. O imperador tinha uma expressão engraçada, que transmite que ele estava prestes a repreender o duque, mas ele comentou que o duque está sendo frio. O duque respondeu que um verte deve saber como cuidar de si mesmo. Um cavaleiro relatou que encontraram a princesa. O imperador perguntou se ele tinha certeza. Então a princesa apareceu. O imperador imediatamente chamou o nome dela. Ele agarrou o ombro dela enquanto perguntava se ela estava machucada. Mas a princesa Aron estava em pânico. Enquanto informava ao pai que eles tinham que se apressar e salvá-lo, o imperador perguntou a quem ela estava se referindo. A princesa Aron chorou ao dizer que era Cian, e ela se culpou. Atrás do imperador está o duque, que tinha uma postura rígida. O imperador pediu à princesa para se acalmar e dizer a ele o que está acontecendo. O duque se aproximou de Emily e perguntou se ela era a criada de Cian, com uma expressão assustadora. O duque perguntou se algo aconteceu com Cian. Emily tremia de medo. Ela nunca tinha visto o duque tão assustador antes. Ela gaguejou ao explicar que o jovem mestre agiu como uma isca, a fim de lhes dar tempo para fugir. As sobrancelhas do duque se franziram. O cavaleiro informou-lhes que ele lembrou-se de onde era a última localização de Cian. Ele disse-lhes que, se lhe dessem permissão, ele iria com os outros para salvar o jovem mestre. O imperador perguntou a Viliarto o que ele estava esperando. Ele disse para ele se apressar. O duque parecia ameaçador quando respondeu que eles não vão fazer isso. A princesa Arryn ficou surpresa. O imperador perguntou se ele estava falando sério. O duque priorizou cuidar da situação primeiro. Porque se os acampamentos caírem, as bestas demoníacas invadirão o império. Ele disse-lhes que deveriam reconstruir o lugar imediatamente. E essa é a única maneira de evitar mais mortes. As lágrimas de Emily caíram enquanto ela perguntava. E quanto ao jovem mestre? O cavaleiro rende os dentes. O duque respondeu que Cian cumpriu seu dever ao ajudar a princesa a evacuar, e é assim que é ser um verte. O imperador estava carrancudo, a princesa Aron também. Ela se culpou de repente eles ouviram um alto grito de monstro. Ele continuou e eles voltaram sua atenção para o alto. E eles viram o dragão voando no céu. A princesa Aron não podia acreditar em seus olhos. Tem uma pessoa em cima do dragão. Após uma análise mais detalhada, Shan estava agarrado à perna do dragão enquanto ele estava voando. Ele parecia engraçado enquanto o agarrava firmemente, enquanto ele chorava silenciosamente sobre sua situação. Esse é todo o tempo que temos para hoje. Se você quiser assistir a próxima parte, por favor, curta e se inscreva. Obrigado e até a próxima.